Acho que bom dia, pessoal. Já dá para a gente ir começando aqui. Quem for entrando aqui nessa parte inicial aqui é mais introdutória, mas como eu falei, fique à vontade aí já para ir colocando as expectativas de vocês. Hoje o intuito desse papo aqui é a gente apresentar os resultados do relatório que a gente construiu aqui, junto com o apoio da Fincast e a Startup Scanner, onde a gente está falando basicamente da evolução aqui das fintechs, né? Que é o Startup Landscape. Então a gente vai olhar para a evolução, as tendências, o que está vindo aí para o setor financeiro, tá? Bom, no dia de hoje, me apresentando aqui formalmente, eu sou a Vivian, eu faço parte aqui do time da Liga, estou envolvida aqui no time de operações, então acompanho alguns projetos aí com as startups, com as corporações, principalmente nesse movimento aí de conexão e de gerar resultados com essa conexão. Além disso, a gente está com um convidado aqui super especial, que é o Vitor aqui, que é co-founder da Fincash. Então, Vitor, se apresentei para o pessoal, conta um pouquinho de você. Beleza, bom dia, Vivian, bom dia, pessoal aí de casa. Primeiramente, agradecer a Liga por essa parceria já de longa data que a gente tem, tá mais uma vez aqui falando desse assunto tão importante que é de fintechs, né? Bom, eu tenho uma relação com as finanças desde 2012, quando eu ainda estava na faculdade. Eu fiz engenharia, mas acabei me encantando pelo universo da gestão financeira. Então, primeiro eu tive contato com gestão financeira de pequenos negócios, depois eu tive contato com gestão financeira de startups, finanças pessoais. E ainda no final da faculdade eu resolvi empreender, montei uma consultoria financeira voltada justamente para esses públicos que eu tinha mais contato. 2016 que eu montei essa consultoria, Jeff Criativa, e era aquele momento que começava a aparecer cada vez mais fintechs aqui no Brasil. Então já se falava bastante do Nubank, da Easy Invest, Conta Azul e por aí vai. E tanto para o meu aspecto pessoal, como soluções para usar na minha vida pessoa física, para as contas do meu negócio, para a gestão do meu negócio, e também para levar para os meus clientes, para palestras que eu estava falando, para alunos em cursos que eu acabava dando, eu sempre levava essa bandeira das fintechs. O Brasil sempre foi um país com uma concentração bancária muito grande, com aquela ideia da burocracia, taxas altas, pequenos negócios muitas vezes com dificuldade de acesso. Então, eu acabei virando um estudioso barra entusiasta desse universo das fintechs e fui acompanhando essa evolução. Até que chegou 2019, já com um número gigantesco de fintechs, e eu comecei a perceber que mesmo quando eu levava esse assunto para o pessoal, a pergunta que mais aparecia é: pô, Vitor, legal, mas me indica que conta digital que eu escolho, onde eu pego um empréstimo, onde que eu faço um seguro. E eu falei, bom, gente, eu posso dar a minha indicação de especialista, mas é um processo parecido da compra de um carro, né? Você tem que avaliar, você tem que fazer um test drive, depende daquilo que você está querendo. E aí, sentando com dois parceiros, dois colegas na época, hoje meus sócios, né, a gente acabou fundando a Fincat. A gente se espelhou bastante no modelo do TripAdvisor, que é esse de uma comunidade avaliando um determinado produto ou serviço. No caso do TripAdvisor, hotéis, restaurantes. No caso da Fincat, a gente falou, bom, vamos fazer isso para esse universo de fintechs brasileiras. E aí, de 2019 para cá, a gente faz esse trabalho justamente de saber quais fintechs existem, ver a classificação, ver as tendências, conectar os usuários com as fintechs e gerar muito conteúdo, né? Porque por mais que as fintechs já tá no dia a dia, já faz parte da vida do brasileiro, ainda tem muita dúvida, ainda tem muita gente que se aproveita disso com segundas intenções. Então, é esse o cenário que a gente tem hoje aqui com a Fincat. Boa, Vitor, história bem legal, hein? É justamente até como surgiu uma startup, né? Você viu uma dor, os amigos ali pedindo, de repente, pô, tive uma ideia, vou estar com meus amigos e olha só onde a gente chegou, né? Então, Exatamente. é muito legal essa história. Bom, pessoal, avançando aqui um pouquinho, só contando um pouquinho sobre a Liga e até o que, que dá base, né, para a gente estar construindo esse relatório, né? A gente já está aí há mais de 8 anos no mercado, então trabalhando com as startups, trabalhando com as grandes corporações, fazendo esse movimento de conexão. Então, a gente já trabalhou com mais de 290 corporações, enfim, diversas startups aceleradas, e todos esses dados coletados durante esses últimos 8 anos é o que nos dá base hoje para apresentar esse relatório, enfim, outras plataformas que a gente tem. Então, só contando um pouquinho aqui da nossa história também.
complementar isso, aqui só mostrando alguns dos logos com quem a gente já trabalhou, são diversos, alguns ainda são nossos clientes, outros já passaram com a gente, então a gente trabalha em diversos segmentos aqui. Acredito que boa parte aqui das empresas alguém conhece, enfim, tem contato aí no seu dia a dia, então a gente se orgulha muito dessa parte aqui. E também queria apresentar para vocês aqui brevemente a Startup Scanner, que inclusive é o nosso insumo para estar construindo esses relatórios, tanto de fintech como outros que a gente tem lançado, tá? É a nossa base onde vocês podem ter acesso, tá? Tem aqui o link, também está sendo compartilhado aqui no chat. Então, vocês conseguem acessar de forma gratuita algumas funcionalidades. Para o usuário, acaba que a gente disponibiliza outras informações, como é que essas startups têm, o que essas startups têm de solução, categorias, mapas, gerenciar o funil de inovação de vocês. Então, é uma plataforma bem legal. Fiquem à vontade aí para acessarem, complementando aqui, é o que dá base ali para a gente construir esses relatórios, tá bom? Agora que a gente já passou por essa parte inicial, queria contar para vocês o que é a agenda de hoje, né, pessoal? O nosso intuito hoje é mostrar um pouquinho como é que essas fintechs estão alocadas, né? Quais são as categorias dela, então trazer números e também divisões das fintechs brasileiras, como elas vêm evoluindo no país, seja em volume de investimentos, número de deals, seja no volume de quantidade de startups, quais tem, né, algumas inativas, outras ativas, quem vem se destacando. E, por fim, mostrar ali o panorama de investimentos em fintechs. Então, quem está olhando para fintech, como que essas fintechs têm sido vistas ali no mercado, tá bom? Bom, e aí já começamos aqui com um grande big number, né? Que a gente tem 808 startups ativas, gente. Isso é um número muito expressivo, tá? Até quando a gente olha para outras categorias, seja em health, seja em autotech, seja em construtechs, a gente vê que fintech se destaca muito no mercado, tá? A gente até tem uma grande representatividade quando a gente olha para o mundo, quando a gente compara outras categorias em relação ao mundo, fintechs tem um grande número ali, é algo que a gente acaba até gerando tendências se a gente for olhar para outro contexto. E como estão clusterizadas, né, essas 800 startups? Em 40 categorias. Então, a gente não está limitada só a conta digital, a gente não está limitada a somente ter um banco digital, ou, enfim, ter algum serviço de gestão financeira. São diversas categorias que a gente vai apresentar, inclusive, aqui para vocês. Um universo muito grande de fintechs e que, enfim, é bem legal aqui de explorar. Passando por isso, a gente chega agora como que estão divididas essas 40 categorias, né? Então, a gente vê aqui que gestão financeira acaba que chama mais atenção, aqui com 66 startups alocadas nesse grupo, seguido por meio de pagamentos com 64, depois contabilidade fiscal. E agora até queria ouvir um pouquinho do Vitor, né? Se ele estava esperando essas categorias, se tinha expectativa de ser outras. O que você acha desse cenário de agora, Vitor? Eu estava até imaginando um número menor, acho que foi maior de categorias. Acho que até um ponto legal para o pessoal de casa, né? Quando começa, qual que é o marco inicial das fintechs, né? A primeira iniciativa veio lá dos Estados Unidos, o PayPal, em 98. Então você fala, pô, 1998, a internet malemar caminhava, o cenário era totalmente diferente. E aí a gente acaba tendo um grande marco em 2008, que foi aquele momento da crise econômica mundial, uma crise que começou justamente com o sistema financeiro lá dos Estados Unidos, oferecendo crédito de uma maneira incorreta. E 2008 foi o primeiro ano pós-lançamento do primeiro iPhone, primeiro smartphone. Então a gente começava a usar bastante as coisas no celular, né? 2008, então, abriu brecha para esse monte de categoria, não todas essas 40, mas várias começarem a aparecer. E mais recentemente, que acho que foi o grande boom dessas categorias, foi a pandemia, né? A pandemia, uma série de problemas, questões de saúde, questões, pessoas morreram, mas do ponto de vista de sistema financeiro, muita gente que não tinha acesso ao sistema financeiro, muita gente que não tinha o hábito de usar o celular para fazer o serviço que for, precisou passar a usar, né? Então, acho que 2020 para cá a gente vê cada vez mais essa quantidade crescente. E até respondendo, né, por que será que gestão financeira, meio de pagamento aparece em destaque? E até um ponto que você tinha até levantado, né, Vivian? As startups muitas vezes surgem da dor. Então, a gente sabe que fazer a gestão financeira para um pequeno negócio no Brasil, para uma startup, não é tão simples. Sempre a gente teve ferramentas mais engessadas, ou a pessoa tinha que ter uma habilidade com Excel. Aí começa a aparecer essas soluções, cai como uma luva, como uma demanda reprimida que estava para esse pessoal. Então, uma das principais justificativas é essa para a primeira, que aparece em destaque,
E a segunda, de meio de pagamento, é aquela, pô, o mercado sempre foi muito concentrado, a gente tinha 2, 3 maquininhas de cartão, começavam a aparecer algumas plataformas online, mas hoje você já vê que praticamente existem inúmeras opções. Então é muito legal ver que tem uma vasta quantidade de categorias de fintechs aparecendo aí no estudo. Desculpa que meu microfone tinha parado. E eu acho que uma coisa interessante também é que tem algumas categorias, né, que elas acabam tendo muita sinergia entre elas, né? Então a gente também vê essa questão de, poxa, eu estou trabalhando com conta digital, eu preciso de um meio de pagamento plugado aquilo. Então elas acabam crescendo juntas, né? Também gestão financeira, então são coisas que se correlacionam e crescem juntas. Que eu acho que também é um viés muito legal, além desse ponto que você trouxe, Vitor. Uma pergunta aqui que o Carlos trouxe, onde que automações, né, financeiras da B3 entram aqui nas categorias? Principalmente nessa parte de infraestrutura, tá? Tem aqui a parte de infraestrutura de pagamento, mas eu vou olhar um pouquinho mais aqui a fundo, mas a gente tem uma parte de infraestrutura geral. Então, ela entra nessa parte ali de automatizar o back-end ali das operações, tá bom, Carlos? E aí, aproveitando, pessoal, fica à vontade para mandar pergunta aqui no chat, abrir o microfone. A ideia é que a gente interaja o máximo possível, tá bom? Bom, pessoal, agora que a gente já deu uma olhada como é que está distribuída essas categorias, eu queria a interação de vocês, eu e o Vitor, a gente queria saber o que vocês esperam ali, que vai ser a categoria que vai aparecer em destaque no ano que vem, né? O que vocês têm de expectativa? Vou dar aqui uns minutinhos para vocês irem respondendo, mas estou ansiosa por esse resultado. Aqui, o povo está movimentando. Ó, tá. Interessante, meu. Acho que No estamos agora resultado com aqui, uma ainda não. vantagem do Banking as a Service, né? Eu confesso aqui, gente, vou até abrindo para vocês, que eu achava que ia ser a categoria de mais destaque desse ano. Fui surpreendida. Mas acredita aqui que o pessoal tá achando que vai ser a do ano que vem. Talvez eu estava um pouquinho antecipada, né? Aqui de resultado, Ou já é uma pessoal, dobradinha, né? boa. Você também esperava, Vitor, que ia ser bem que ou você estava com outra expectativa? Eu até comentando essas que estão aparecendo, eu colocava o Banking as a Service, já explico por quê, acho que é da cripto também e é de meio de pagamento. Acho que essa do Banking as a Service, até para o pessoal de casa que ainda não conhece ou já ouviu falar, não está muito acostumado, é essa ideia de você poder oferecer serviços bancários para os seus clientes sem ser um banco, porque qual que era um grande dilema para as empresas antes? Pô, eu quero oferecer um cartão de crédito, quero oferecer uma linha de crédito, quero oferecer uma conta digital, mas é muito burocrático virar uma instituição financeira, exige muito desenvolvimento de tecnologia. Então, algumas empresas, algumas fintechs começaram a perceber isso e oferecem essa solução. Ó, deixa com a gente que a gente cria toda a infraestrutura para você poder levar serviços financeiros para o seu cliente. Cada vez mais a gente vê as empresas aderindo isso, até não só de Banking as a Service, mas você olhar empresas que não eram do meio das finanças começam a colocar seus serviços nesse meio. Amazon fazendo isso, Google fazendo isso, Magalu fazendo isso, Mercado Livre fazendo isso. Então, desde empresas grandes até novas empresas, startups estão nesse meio. A de cripto, eu acho que faz sentido também ter certo destaque. Já há algum tempo vem esse movimento, 2008 vem o Bitcoin, mais recentemente a gente vê algumas evoluções na blockchain, mas principalmente com a evolução do Drex, o real digital, né, a moeda digital do Banco Central Brasileiro, que está com a agenda justamente para o ano que vem, tem os testes, tem o sandbox rolando, então essa é a segunda. E a terceira, como eu comentei, que eu imaginava também ter uma quantidade considerável de votos, é de meios de pagamento por conta da evolução do Pix. O Pix que já desde de 2020 vem tendo suas evoluções, ano que vem está na agenda do Banco Central o Pix automático para substituir o débito automático que a gente está acostumado. Algumas contas digitais, alguns bancos já criam também o BolePix, algumas alternativas, o Pix parcelado. Então, também com a evolução do Banco Central, acho que a solução acaba ganhando junto. Então, acho que no meu ranking eu colocaria essas três. Bom, acho que eu tô junto contigo, inclusive o pessoal aqui, quase 50% voltou aqui no Bake as a Service. E aí teve uma pergunta super legal aqui, Vitor, que foi do Carlos, e aí
eu também nem sei se eu tenho uma resposta certa, né? Que foi o último comentário ali do presidente do Banco Central, que com a evolução aqui, né, da inovação na parte mais regulatória, a gente talvez acabe ali com os super apps, enfim, com os aplicativos ali das instituições financeiras. Nessa questão, será que o Bank as a Service vai ter uma queda ali, né, nos próximos anos devido a essa evolução? Eu acho que não, acho que ele se molda em função disso, porque essa fala do presidente do Banco Central já acontece há algum tempo, até foi acho que em junho ou julho, eu fui num evento da Febraban, o Febraban Tech, e eles comentaram disso, aí alguns acham que é muito oba-oba, não é tudo isso, tem outros que acham que justamente o caminho é esse. Para quem não viu essa fala, o Roberto Campos Neto falou: olha, daqui a algum tempo não vai mais ter o aplicativo do Bradesco, o aplicativo do Itaú, o aplicativo do Nubank. Vai ter um super app com dados consolidados. É um pouco do que o Open Finance tenta caminhar, né? Então, trazer todos os dados e o Banco Central tenta, desenvolve, está trabalhando em cima disso, de ter um único aplicativo, não precisar você ter no seu celular N apps. De qualquer forma, como eu disse, as empresas ainda querem oferecer serviços financeiros personalizados para o seu cliente. Então, eu tenho, por exemplo, uma loja, eu quero ter o crediário, eu quero ter a linha de crédito, eu quero ter o cartão de crédito com a minha marca para o meu cliente. Então, eu ainda vou precisar do Banking as a Service de alguma forma. Se tivesse super app do Banco Central, essas informações talvez estejam lá dentro também. Mas eu vou precisar ter esse meio do caminho, essa tecnologia para desenvolver e poder estar lá dentro. Então, acho que não é uma coisa que vai acabar com o Banking as a Service. Acho que, na verdade, talvez dê só mais força para ele. Vai se ajustando, eles vão acabar sendo necessários, né, para operacionalizar isso. Boa. Perfeito. Pessoal, avançando aqui agora, que o papo já tá bom, mas a gente tem que falar de outros pontos. Esse slide aqui, ele traz muito como que essas startups, né, vêm se fundando durante os anos, né, até para a gente ver um movimento de crescimento. Então, a gente vê ali que de 2008 para hoje, quanto a gente evoluiu em fintechs, né? Naturalmente, teve um boom ali, acho que até o Vitor trouxe um pouco, em 2018, 2019, 2020 teve uma queda ali, depois a gente vai tendo um decrescimento, né, 2021, 2022, muito por resultados também da pandemia, questões cíclicas e econômicas, mas a gente já vê um número muito expressivo de startups que nasceram durante esse período, né? Então, acho que é um ponto bem legal da gente olhar também historicamente como a gente vem se construindo, e também são ciclos, né? A gente vai ter um movimento de crescimento, às vezes um movimento de queda, para depois ter outro movimento de crescimento, e aí com novas tecnologias, enfim, dores vão surgindo e naturalmente novas soluções. Aqui trazendo só mais uma visão geográfica, acho que até não é grande novidade para todo mundo, acaba que as startups, as fintechs e outras startups acabam ficando mais alocadas realmente ali em São Paulo, na região sudeste e sul. Pode ser aí que a gente tenha mudanças nos próximos anos, talvez tendo alocações em outros estados e cidades, mas só para vocês terem uma visão ali como que a gente está mais ou menos distribuído de forma geográfica. E agora falando um pouquinho da evolução dos números, né? Um ponto que a gente queria trazer aqui, mas em números absolutos, né? Quantas essas startups ativas foram nascendo durante os anos, né? E eu acho bem legal aqui, complementar aquele anterior, que a gente vê esse movimento de crescente, né? Principalmente ali 2018, 19 ali, surgiu mais de 100 startups, de 19 para 20 também. De 20 para 21 já deu uma certa estabilizada, e a gente vê que de 2021 para 22 ali a gente ficou meio um pouco próximo de estagnado, né? Meio flag ali. O que faz sentido também, né? A gente teve uma digitalização ali de 2020 para 2021, muito por essa questão da pandemia, né? Então, quando as pessoas não tinham contas e precisaram abrir, né, uma conta para receber, seja um benefício do governo, enfim, seja para trabalhar de certa forma, então a gente teve esse boom, mas também depois a gente tem uma instabilidade com relação a isso, né? Deixa eu até Ah, aproveitar esse slide dos números, e acho que é legal boa. comentar, porque também nesse meio do caminho, principalmente nesses últimos anos, a gente vê algumas fintechs comprando outras, ou alguns bancos comprando fintechs, então até por isso que você fala, nossa, mas está parando de crescer tanto. Às vezes até aparece uma quantidade maior, mas tem essa questão de aquisições. Ou um outro ponto, né? O mercado vai ficando mais concorrido, é isso que você falou, eu tenho que tentar trazer novas tecnologias, perceber novas dores. Por exemplo, um caso que, vamos dizer assim, bombou semana passada. 2 anos atrás, o N26, um banco digital europeu, desembarcou aqui no Brasil. Falou, a gente vai entrar para ser mais uma opção de conta digital para o pessoal.
Só que o mercado de conta digital no Brasil já está ficando cada vez mais saturado, né? Tem os grandes players, o pessoal até que deixou de ser startup, né? O Nubank virou Scale Up, C6 Bank, PagBank. E aí, ser só mais uma conta digital sendo diferencial ficou muito difícil de concorrer. O CAC está elevando tudo. O que a gente começa a ver aí nesse exemplo das contas digitais, por exemplo, são as opções nichadas. Então, é a conta digital só para mulheres, é a conta digital só para a população de tal local, só para empreendedor dessa categoria. Então, é isso que a gente está percebendo, é uma segunda onda de fintechs buscando agora não mais atender todo mundo como um todo, mas atender os nichos. Acho super legal isso que você trouxe, né, Vitor? Porque quando era 2018, ser um banco digital era um super diferencial, né? Tinha um mercado ali e tinha onde eu ganhar fatia. Agora acaba que virou já comodizado, né? Até os grandes players se tornaram digitais, adquiriram o fintechs e fizeram isso, ou desenvolveram internamente, então deixou de ser um grande diferencial e agora a gente consegue ver esse nível agora voltando mais para hiperpersonalização. Seja uma fintech voltada para gamer. Então, cara, é um público que eu tenho aqui, eu consigo oferecer soluções específicas para ele. Ah, não, é um para mulher, então acho isso. É legal ver esse processo evolutivo, né? O mercado se estabilizou, naturalmente vai surgir uma nova dor e aí vem outras soluções. Curti muito esse comentário. Boa. E aí, pessoal, daqueles números, a gente também queria trazer como é que daqueles números, né, como é que está dividido em categorias, né? E aí a gente surge primeiro com conta digital, seguido de gestão financeira, muito do que a gente viu lá na frente, mas a gente vendo agora a alocação nesse processo ali de startups ativas fundadas desde 2020 para 2023. E eu acho que é legal trazer aqui, né, que a conta digital ela ganha um destaque, acho que eu repito aqui na minha visão, Vitor, depois você também me complementa, você também pensa isso. Poxa, 2020 a gente teve uma mudança, né? Foi uma digitalização forçada, de certa forma. Então, onde basicamente todo mundo começou a utilizar os bancos digitais. Empresas que não operavam, às vezes, com questões financeiras, começaram a oferecer essas questões financeiras. Então, eu estou no ramo de indústria, vou oferecer para o meu fornecedor, estou ali no banco na questão de automóveis, vou oferecer para um caminhoneiro. E além, né, de todo mundo ali que já usava uma instituição financeira, mas agora teria esse acesso mais palpável, né? A gente está mais digital, ó, teve todo esse avanço. É bem por aí mesmo, Vivian. 2020, como a gente estava falando, né? Veio o Caixa Tem, veio uma série de opções que o brasileiro tinha de não mais precisar ir na agência física. Então, pessoas que ainda tinham um pouco de resistência, insegurança, começaram a testar e perceberam. Ao mesmo tempo, também as gerações mais novas toda hora falando para os pais, para os avós, olha, abri conta aqui, tem uma aplicação automática que rende mais que a poupança, não tem tarifa, tem o cartão internacional. Então, teve também esses proliferadores de opções de contas digitais. E tem também um movimento comum, uma fintech, geralmente ela começa com uma solução específica. Vamos falar de novo do próprio Nubank, né? Começou só com cartão de crédito. Então, lá atrás, a categoria do Nubank era cartão de crédito. Aí, com a evolução, com o crescimento, ele foi trazendo novas soluções. Pô, vamos pôr a conta digital que oferece empréstimo, que tem investimento e por aí vai. Então, é muito comum a gente ver algumas fintechs que vão expandindo e aí elas chegam no cenário de se tornar uma conta digital. Isso aconteceu, por exemplo, com o PicPay. O PicPay começou na categoria pagamentos, meio de pagamento. Aí, hoje, é uma conta digital. Mercado Pago, mesma coisa. Então, é um movimento muito comum que, vamos dizer assim, quando a fintech se consolida, ela tem essa opção de oferecer uma prateleira de serviços e ela passa a ser classificada como uma conta digital. Muito legal, né? Ver essa evolução ali, seja tecnologia, oferecer outros serviços, enfim. Boa. Opa, pulei um aqui. Fui rápido demais. Bom, esse gráfico aqui, pessoal, é só para a gente ter um pouquinho de visão também de startups que começaram a ficar inativas. Então, a gente tem 40 categorias. Quais foram as que começaram a ter mais startups inativas, né? O que a gente foi perdendo no mercado, diferencial, enfim, as pessoas começaram a prestar menos atenção. A gente tem cupons e cashbacks, seguido ali de criptos. Pode ser, enfim, que a gente tem um retorno aí, a gente vai ver aí nos próximos anos. Infraestrutura para pagamentos online e crédito direto. Lógico que 20%, 26%, assim, não é um número, essa categoria acabou, mas é algo que é interessante a gente ter um olhar ali quanto a isso. E aí, só relembrando também, pessoal, fica à vontade aqui para mandar dúvida no chat, enfim, colocar comentários, super legal tá tendo a interação de vocês. E também só aproveitando esse gancho das inativas, acho que vai até nesse raciocínio que a gente estava falando anterior.
tem algumas fintechs que elas acabam... eu não vou expandir minha operação, vou ficar só, por exemplo, com cupons e cashbacks. Só que aí a concorrência vem. Uma expressão comum que várias contas digitais estão usando é o super app. O PicPay tem, o Banco Inter tem, o Nubank tem, que é aquela ideia. Pô, eu faço várias coisas e eu tenho, inclusive, cupons e cashback. Então, aquele cliente que lá atrás tinha um aplicativo só de cupom e cashback, ele fala, pô, não preciso mais ter espaço no meu celular e outro aplicativo usando para isso, já que a minha conta digital tem. Então, é até por isso que a gente vê essa categoria com destaque inicial, destaque negativo, né, mas de startups inativas, porque veio a concorrência agregando. A segunda, que eu acho que também merece um comentário de criptomoedas, criptoativos como um geral, é a mais nova de todas, é a mais que mais as pessoas tentam criar uma solução, mas também tem muito golpe envolvido, tem muita desconfiança, tem muita incerteza. Então é aquela que mais teria que quebrar barreiras e ser disruptiva. E aí, com o boom de opções de criptomoedas, com o boom de opções de criptoativos, alguns grandes players se destacando, muitos usuários acabam falando, eu prefiro ficar com esse que já é bem conhecido do que abrir conta numa nova. Então, essas terem também fazer um trabalho de educação desse usuário para mostrar a credibilidade, por aí vai. Boa. Eu acho que até esse movimento de desconfiança, né? A gente vai mudando com o tempo, né, Vitor? Ah, conta digital. O pessoal antigamente, né? Não vou abrir num Nubank, eu não conheço, é um banco, vou deixar ali minha conta nos grandes players. Mas a gente teve uma mudança cultural quanto a isso. Eu acho que também a regulação ajuda as pessoas a terem essa confiança. Eu acho que é um movimento que vem acontecendo, né? Que naturalmente pode fazer com que essas categorias, assim, que estavam sendo mais disruptivas, ganhem confiança do mercado e aí voltem a ter esse ganho expressivo ali nas categorias. Certeza, acho que esse ponto da regulação é super importante que você falou, e até talvez eu, na minha visão, o próprio Drex, o Real Digital, seja uma forma das pessoas entenderem mais como funciona a criptoeconomia e abrirem mais visão para usá-las como dinheiro, usá-las como investimento, como meio de pagamento. Então, talvez seja um incentivador para a gente voltar a ver criptoativos, plataformas de criptoativos terem um crescimento nos próximos anos. Com certeza. Boa. Pessoal, agora a gente vai passar para a parte de categorias, tecnologias e investimento aqui em relação às fintechs, tá? E aí, esse primeiro gráfico aqui é só para a gente ver como que essas categorias se comportaram com o tempo, tá? Até para ver se elas estavam lá no alto, tiveram uma queda, outras acabaram ultrapassando outras, né? Então, a gente vê aqui que, na verdade, nenhuma ultrapassou a sua grande linha ali nos últimos 3 anos. Acaba que gestão financeira ficou mais à frente, mas ela também está próxima ali da meio de pagamentos, então a gente não tem nenhuma super à frente da outra, e também um ponto legal que a gente olhando ali, nenhuma está acima de 10%, né? Então acaba que fintechs ela tem várias categorias, e isso faz com que elas estejam bem distribuídas também, apesar da categoria com maior destaque, ela tem menos de 10% de todas, né? Então, também tem essa distribuição ali bem interessante de soluções aplicadas dentro do segmento de fintechs. Esse segundo ponto aqui, eu acho ele super legal e também queria ter a opinião do Vitor, né? Que é para quem essas fintechs estão vendendo, né? Para quem é o público-alvo dessas fintechs. E aqui, expressivamente, é B2B. Do que B2C, né? E aí eu acho que tem todo um movimento, seja de ciclos também, enfim, das fintechs começarem a encontrar seu público, mas também de deixar, Vitor, até quero ver se você concorda comigo, de deixar de ter aquela, não deixar, né? Mas talvez seja criado futuro, num senso comum de uma rixa do grande bancão com uma fintech. Mas, na verdade, eles estão trabalhando juntos para oferecer esse ecossistema focado no cliente, né? Então, um grande banco aí está trabalhando com a fintech de infraestrutura para melhorar seu sistema legado, para oferecer outros serviços que demorariam mais tempo para ser plugados ali dentro deles. E aí seria legal ter sua visão aqui, Vitor, quanto a isso. Esse ponto eu sou muito fã, inclusive fiz 2019 um MBA na USP Exal, que a minha monografia foi em cima disso, como as fintechs podem ajudar na gestão financeira dos pequenos e médios negócios. Porque lá atrás, quando eu estava fazendo estágio, iniciação científica, atendendo clientes, eu atendia justamente esse público, pequenas empresas. E não tinha muita alternativa. Não tinha sistema de gestão acessível, no sentido tanto de preço quanto de horas necessárias para preencher. Contas bancárias tinham poucas e cobravam caro. Empréstimo, recurso, financiamento, também muito difícil de conseguir.
Então, como eu tinha até falado lá atrás, que no começo da nossa conversa, tinha uma demanda muito reprimida por parte do B2B, principalmente PME, que é a maior parte dos negócios no Brasil. De acordo com os dados do Sebrae, 99% dos estabelecimentos são pequenos e médios, micro, pequenos e médios, né? Então, como já tinha toda essa demanda reprimida, as fintechs foram percebendo essas dores e trazendo soluções. Você começa a perceber na parte de gestão financeira N alternativas que também passam a ser nichadas. Então, você tem o sisteminha de gestão com integração bancária só para salão de beleza, só para loja. Você tem meios de pagamento também super nichados. Com o crescimento do e-commerce, também várias opções acabam aparecendo. Alguns ERPs que nem eram categorizados como fintechs passam a ser porque trazem uma conta digital dentro, régua de cobrança. Então, tinha tanta opção e tanta dor para atender que aí elas acabaram conseguindo, as fintechs acabaram conseguindo surfar nessa onda. Que até vi que você já colocou as principais categorias, é bem disso em cima do que a gente está falando, né? Pô, soluções de gestão financeira. Às vezes a pessoa é MEI, é sozinha, mas ela precisa olhar a gestão financeira. Até um tempo atrás era assim, planilha. E não é todo mundo que gosta e sabe usar planilha. Aí vem já o sisteminha legal em função disso. Pô, a parte de contabilidade online, abriu um mar de opções. Essa parte de meio de pagamento, como eu tinha falado, parte de cobrança, e aquelas que acabam consolidando várias soluções, né, que são as contas digitais. Um dos primeiros nichos que vem de conta digital foi justamente a conta digital para empresas. Antes você tinha lá as contas para pessoas, aí fala, não, agora vamos ter uma conta só para empreendedor. A Cora fez isso, Conta Simples, Linker, o Asas recentemente, passa a ser de não só um meio de pagamento, mas uma conta digital. Então é um movimento que eu vejo que assim ainda tem muito a crescer pela quantidade de pequenas e médias empresas aqui no Brasil. Boa. Eu achei super legal esse ponto que você trouxe, que a gente não está competindo pelo mesmo cliente. Na verdade, a gente está olhando para o cliente que não estava sendo olhado, né? E aí agora ele tem uma solução com a carinha dele, que entende o contexto dele. Então, como você falou ali, né? De um salão, poxa, antes anotava ali no papelzinho, agora eu tenho uma plataforma, consigo anotar isso, consigo transacionar minhas operações, consigo fazer a contabilidade do meu MEI de forma mais automática. Então, a gente, na verdade, está ganhando um público, né, do que propriamente competindo por ele. Eu acho isso fenomenal. Uau. E aqui, pessoal, só essa aqui é uma visão só para a gente ter um pouquinho como é que essas fintechs estão estruturadas em relação a time, tá? Acaba que a maioria aqui acaba tendo uma quantidade parecida de time, só a conta digital ali que teve um boom mais expressivo de pessoas empregadas. Pode ser tanto pela questão de, né, ter sido uma categoria mais em destaque, como também esses ajustes necessários ali, né? Tem algumas operações que exigem um corpo de mais pessoas realizando, mas era só para vocês terem uma visão minimamente ali de como é a estrutura desses times, tá? E aí, agora, um assunto super legal, que é as tecnologias que essas fintechs têm utilizado, né? Aqui acaba que foram as tecnologias que mais se destacaram, né, dentre essas fintechs. Naturalmente que no próximo ano isso pode ter mudado, a gente pode ver outras tecnologias que a gente nem conhece, como inteligência artificial, não, que a gente nem conhece, não, mas que a gente não está vendo aqui, né? Por exemplo, blockchain, inteligência artificial pode ter um destaque maior do que tem hoje. Vamos ver aí o cenário de 2023, né, quando a gente estiver apresentando em 2024. E aí, um ponto legal aqui que a gente vê é que as linhas não se cruzaram, né, elas se manteram, mas tiveram um movimento crescente ali. Se a gente for olhar para a API ali, que estava próximo de 120, agora ali próximo de uns 230, é um crescimento expressivo. E eu acho que uma coisa legal quando a gente olha aqui para a API é que a gente vê muito esse movimento tanto de fintechização, de empresas que, né, não tem como oferecer serviços financeiros, mas agora estão oferecendo esses serviços financeiros. Entra muito essa questão do Bank as a Service, né? Então, como que eu plugo um serviço de forma rápida, né? Seja para análise de dados, seja para oferecer crédito. Então, a API ela é primordial para permitir criar esse ecossistema de soluções, né? Muito esse super app que tem que ser falado. Então, acho isso interessante, acho que essa categoria faz total sentido realmente ser a primeira. Data Analytics, né? A gente está falando agora muito dessa parte de Data Drive, então a gente primeiro tem que ter dados, né, para ir construindo como a gente vai ter isso, então inteligência artificial aplicada a isso. E aí eu queria, Vitor, você estava esperando que ia ser essas tecnologias? Você acha que seriam outras? Conta também um pouquinho da tua visão quanto a isso.
Tem algumas que eu até já estava imaginando, API, Data Analytics. Eu imaginei que já ia aparecer alguma coisa de IA, inteligência artificial. Acho que talvez nos próximos anos apareça mais, né? Um movimento para o pessoal de casa que acho que é legal acompanhar é um movimento que a gente fala que é TechFin, que são fintechs que oferecem tecnologia como solução. Então, é uma categoria que acho que já vem se destacando e nos próximos relatórios deve aparecer cada vez mais. E aí também é uma solução muito para o B2B, então empresas contratam para ter tudo isso. Essa de API, de Data Analytics, acho que devem continuar sendo principais nos próximos anos. O de API é interessante, pessoal de casa, perceber que muitas vezes eu, no meu negócio, ou na minha vida pessoal, eu uso diferentes plataformas. Mas, se possível, eu conseguir ter integração entre elas, tudo fica mais fácil. Por exemplo, eu tenho meu e-commerce, vendo lá no Mercado Livre, mas quero integrar no meu sistema Blink. Pô, vou aproveitar a API que eles têm entre eles para ver tudo numa mesma data, numa mesma tela, né? Que vai até junto com os dois de baixo, né? Que é o Data Analytics e o Dashboard. O Dashboard conseguir consolidar todas essas informações numa tela, e o Data Analytics a gente vive na área dos dados, a gente vive na área da informação. Muitas vezes a gente não tem nem tempo, nem habilidades para conseguir interpretar tudo. Então, vamos usar a tecnologia para ajudar a tirar o suco dessas frutas e tomar as melhores decisões em cima disso. Então, acho que essas três, até a quarta, acho que elas estão muito bem conectadas, que é tudo isso. Eu quero conseguir usar a tecnologia para interpretar, tomar decisão e ter facilidade nesse processo de gestão, nesse processo de administração das minhas finanças. Boa. Elas acabam se conectando, né, para gerar todo esse novo contexto que a gente vê de fintechs, enfim, e de todo o ecossistema de forma geral. E aí, pessoal, agora que a gente queria ouvir de vocês, na verdade, né? O que vocês esperam que vai ser a tecnologia que vai ganhar mais destaque em 2023? E aí, a gente tem aqui algumas opções, a enquete já vai sair para vocês. Se alguma delas, por exemplo, vocês acreditam que não estão na enquete, manda aqui no chat para a gente pensar. Eu, pelo menos, aqui, ó, acho que inteligência artificial com certeza deve aparecer ano que vem. Estou falando aqui com certeza, com muita veracidade, né? Uma opinião pessoal. Mas eu acho que vai ser algo que vai ser difícil, né? De não ter tido um boom. Então, se vocês não encontraram aqui entre as alternativas que a gente colocou, tokenização, com certeza, Com tokenização é um certeza. ponto Muito muito bom, forte. muito bem colocado a tokenização. Acho que já é o que acontece há algum tempo, o Drex também colabora com isso. Até nessa semana passada a gente já teve fintech de peer-to-peer lending olhando também para a tokenização, que é o caso da Fido. Então, muito bom, muito bem colocado mesmo. E a gente também tem esse movimento regulatório, né, que está já rolando. Tem essa sandbox de tokenização, que eu acho que é algo que acaba que quando o regulador ele está, não vou dizer que ele é o pioneiro, mas ele está guiando um processo que acaba que as outras instituições ficam abarcadas de operar aquilo, a gente otimiza esse processo evolutivo, né? Então, acho que é legal. Inteligência artificial, tokenização, acho que será, gente, que vai ser esse aqui o ano que vem? Essas Nessa duas aí. parte de finanças pessoais, até nos eventos que eu tenho participado, o pessoal já fala bastante, cada vez mais, a inteligência artificial. A gente até teve um começo de movimento aqui no Brasil com a Olivia, aí o pessoal foi Uhum. lá, comprou ela. Hoje, se você olhar, o Nubank já começa a olhar as finanças pessoais do usuário com a inteligência artificial para dar dicas. O pessoal fala que é o novo educador financeiro, né? Aquele que vai estar integrado com todas as suas contas, com seus gastos, e já vai conseguir dar direcionamentos para o pessoal, investir melhor, se endividar menos, controlar gasto. Então, IA também tem um campo bem grande que pode ser explorado nesses próximos tempos. Não, com certeza. Eu acho que agora vem muito esse movimento de hiperpersonalização, né? A gente juntando a IA com o Open Finance, então a gente vai ter acesso a mais dados, a gente vai ter mais. Acho que vem todo esse movimento, né, de trabalhar com os dados para oferecer a experiência personalizada, porque o pessoal agora acaba que esses serviços financeiros estão mais commodizados, né, e todo mundo tem uma expectativa. Eu, Vivian, quero ser tratada conforme o meu gosto, né? O Vitor conforme o gosto dele. Então, vem esse movimento bem legal, né? E finanças pessoais acaba que é primordial ter acesso a tudo isso. E o que ajuda bastante também nessa IA, principalmente nesse foco de finanças pessoais, é o próprio Open Finance. Então, você já consolida as informações, você já tem tudo centralizado, a própria Data Analytics também já vai
são um paralelo, né, da própria inteligência artificial para a gente conseguir cada vez lidar mais com as nossas finanças, né? Boa. Pessoal, só compartilhando aqui com vocês, ficou ali 50% Data Analytics, acho que é muito ligado no que a gente veio falando aqui. E aí, ano que vem, quero ver aqui o que vai ser a tecnologia que a gente vai dar destaque, hein? Boa. Avançando aqui para o nosso próximo gráfico, a gente vai começar agora a falar um pouquinho de investimento, tá? Então, quem é que tá, como é que tá, né, esses deals, qual é o volume que está sendo empregado ali nas fintechs? Aqui a gente tem uma análise de volume investido financeiro, né, montante financeiro, então por trimestre, para a gente ver um volume ali expressivo no segundo trimestre de 2021, mas até adianta que no próximo gráfico a gente vai ver que, na verdade, foi um deal alto, né? Então, quando a gente vai olhar para a quantidade de deals, até uma coisa importante da gente destacar, que não só o montante dá para a gente categorizar que tem muito investimento em startup ou não, a gente também tem que considerar quantos deals estão relacionados àquilo. Será que foi um deal específico que puxou isso para ser algo fora da curva? Então, acho que a gente tem um movimento ali em 2021 interessante, a gente vai ver mais à frente, mas também tem algo que vai se mostrando ali próximo da média. Naturalmente, agora em 2023, 2022, a gente teve uma queda, né? O inverno ali para as startups de forma geral, é um ajuste no ciclo. E aí, só complementando esse slide com o próximo, que é onde a gente mostra a quantidade de deals, né? Que era algo que eu estava falando aqui, né? Então, a gente vê que 2021, apesar de ter tido aquele boom ali no segundo, o número de deals, na verdade, ele se mostra próximo da média, né? A gente só tem mais uma queda ali em 2023, 5 ou 6, que é onde a gente está tendo alguns ajustes de valuation, enfim, algumas empresas se ajustando com relação ao cenário econômico. E aí, Vitor, qual a sua impressão aí quanto a essa parte, né, dos aportes e, enfim, aquisições e investimentos? Historicamente, antes de falar de startup, o investimento em ações de bancos, empresas do sistema financeiro sempre foi muito atrativo, né? Principalmente aqui no Brasil, que é o país dos juros, tal. Então, até hoje, investir em ações de grande banco é negócio, né? Olhando esse universo de startups e particularmente das fintechs, a coisa acaba indo para esse caminho também. Você percebe que a maior parte das vezes nas listas de fintechs de startups, né, que mais receberam investimentos ou potenciais próximos unicórnios, sempre tem fintech, isso geralmente sempre é a maioria. E é muito em função disso. São as instituições que usam tecnologia e estão nesse meio do dinheiro. E com toda essa agenda de Banco Central, de CVM, em nível mundial de cripto, acaba chamando a atenção de muita gente, não só aqui, mas fora, né? Muitos fundos, inclusive, são de fora que acabam aportando. E é uma coisa que quase toda semana você vai lá no Google Notícias, coloca fintech, geralmente sempre tem uma notícia, fintech recebe aporte, fintech capta. Porque é uma coisa que rola, já está validada, né? Antes as pessoas falavam, fintech não está com nada, vai chegar os bancos, vão comprar todas e vai acabar o movimento. Pelo contrário, né? Tem tanta opção. Hoje você já vê um próprio Nubank que deixa de ser startup, passando a ter mais valor do que vários dos grandes bancos aqui, porque justamente é uma indústria que faz a coisa rodar. Ainda, como a gente está falando, ainda tem algumas demandas reprimidas, ainda tem algumas dores que pode atender. E com essa evolução da tecnologia, cada vez mais tem essa sinergia da solução financeira com as tecnologias, né? Boa, é muito interessante você mostrar esse cenário, né? Até para a gente entender o contexto, né? Não ver só tá tendo um boom, mas ver o que está interessado, né? Então, segmento, né? Que acaba de sendo mais interesse, seja independente de ser startup ou, enfim, já ser uma grande corporação. Boa. E aí, aqui, pessoal, só fazendo aqui, né? Na verdade, uma comparação mais clara, até, né? Quando a gente está olhando para a montante e a quantidade de deals, a gente acabou já mostrando um pouco sobre isso, só que olhando aqui ano a ano, né, no lugar de trimestre. Então, a gente vê que 2021 teve um grande boom ali, né? Eu acho que todo mundo tinha passado pela pandemia, então veio toda essa questão de vamos digitalizar, enfim, acho que foi um ano de muito investimento em inovação, muito investimento em startup. Naturalmente, a gente teve uma queda ali já em 2022, e 2023, como a gente falou, que, né, é um ciclo que vem se ajustando ali, e a gente vê o que vai rolar até o final de 2023 e o que vem para 2024. Aqui só mostrando em relação a categorias, né? A gente estava olhando ali mais de forma global. Então, qual foram essas categorias que receberam mais investimento em 2022? Então, a gente tem crédito direto, conta digital. Então, conta digital, apesar de ainda, né, já está tendo uma certa consolidação no mercado,
ainda em 2022 teve um valor ali interessante, né? 20% é considerável, né? Crédito, 22%. Esse crédito, inclusive, aqui a gente pode imaginar, né? Pode ser para a base da pirâmide, pode ser para a ponta da pirâmide, é algo que a gente pode analisar, seja mesmo oferecido ali por um B2B. Seguido de serviços de análise de dados, é algo que a gente vem falando bastante aqui, né? Agora, o mundo vive esse movimento de data drive, então, naturalmente, já era um pouco esperado, pelo menos eu esperava. Crowdfund e benefícios, né? Em relação à categoria, Vitor, você também estava imaginando isso? Ficou surpreso? Tem algum ponto que Acho você que acha eu não legal destacar? imaginava ver no top 5 o de benefícios e o de crowdfunding, mas aí pensando aqui, falei, pô, verdade, vi esses tempos notícia da Flash recebendo aporte de algumas startups desse meio, né? Agora, essa primeira, acho que é bem aquilo que a gente estava falando, né? O mercado financeiro, ele é muito atrativo muitas vezes justamente por conta do crédito. E essas fintechs de crédito direto, para o pessoal de casa que não entendeu por que tem o direto, é porque para a fintechs o Banco Central criou dois formatos. A sociedade de crédito direto, que é aquela que empresta os recursos próprios, e a sociedade de empréstimo entre pessoas, que são as plataformas que outras pessoas emprestam dinheiro para empresas ou pessoas, ou também conhecido como peer-to-peer lending. Essa de crédito direto, a gente está aqui no país dos juros, a gente, por mais que a Selic esteja em movimento de queda, ainda é muito alto, então continua sendo muito atrativo. Por isso que a gente vê muitas empresas que são de crédito direto ou que oferecem tecnologias para o crédito, acabam chamando a atenção dos investidores. E a de conta digital, acho que é isso que você falou, por mais que já é consolidado, elas também oferecem crédito, tem alguns grandes players que acabam captando muito recurso, então por isso que acho que está aparecendo no segundo lugar. E serviço de análise de dados vai bem do que a gente estava falando nos slides anteriores e na pesquisa do pessoal de casa, né? Vivemos na era dos dados, e aquilo que conseguir absorver, extrair boas conclusões e boas decisões em cima desses dados vão chamar bastante atenção. Então, é uma tecnologia que chama também a atenção do investidor. Boa. Eu tenho aqui expectativas que ano que vem talvez a gente tenha outras categorias aqui, mas enfim, vou deixar para ano que vem aqui para já não compartilhar uma visão pessoal. E aí, pessoal, também vai colocando aqui no chat. Vocês esperavam que ia ser crédito direto? Vocês estavam esperando que iam ser outras categorias? Talvez tokenização aqui, né? Que foi até um ponto bem trazido, não sei. Seria legal ver a visão de vocês. Aqui só mostrando também, fazendo aquela comparabilidade, né? Em relação agora a que fase essa startup está, né? Se ela está captando um seed, se ela está numa série A, numa série B, numa série C, a gente consegue ver aqui, naturalmente, que os montantes, quando a gente está falando de séries mais avançadas, vão ser maiores, é algo natural, né? São empresas que já estão em um movimento de crescimento maior, que naturalmente capturam mais financiamentos, mas os deals também é algo que já até bem estudado, eu diria ali, que vão diminuindo conforme a gente avança a cada série, né? Então, ali, uma série F2, né? É natural, até porque tem uma amostra menor de startups ali que estão numa série F, então, naturalmente, a gente vai ter menos deals. Mas eu achei interessante que eu imaginava que até pessoal, antes de ver o relatório, eu achava que Seed ia ter um volume mais expressivo do que série A. Mas, na verdade, não, né? A série A aqui teve um destaque interessante, 21 deals em 2022. Então, acho que é algo para a gente refletir aí. Vamos ver o que vem no próximo ano. E aí, pessoal, agora a gente já vai se encaminhando para o encerramento, mas ainda continuem aqui, que a gente tem um momento de perguntas e respostas, a gente queria bater um papo com vocês. Mas antes disso, só relembrando aqui que, assim como esse material de fintechs, a gente vem construindo outros materiais, alguns já estão aí no ar, então de Mobtech que saiu, acredito, semana passada, se eu não me engano, a gente tem o de Martex, que já está disponível para vocês, entre diversos outros. E também deixar aqui um alerta para vocês nos acompanharem, porque vem aí os próximos landscapes, tá? De Construtec, o ecossistema de 2023. Então, quando a gente está falando de todos esses mapas, essas categorias, como é que comportou o mundo de startups em 2023, né? 2022, na verdade, e InsurTechs. Então, fiquem acompanhando a gente. Além disso, acessem os materiais aí que já estão disponíveis, tá? E aí, antes da gente partir para o momento de perguntas e respostas, é muito importante a gente ter o feedback de vocês, tá? Se esses materiais estão sendo legais, se vocês estão curtindo o webinar. Então, acessem aqui o QR Code, dê a opinião de vocês.
vai ser super importante para a gente sempre melhorar e conseguir aqui trazer mais informações para vocês, tá? Vou deixar aqui só mais um minutinho aqui para vocês conseguirem apontar a câmera. Também tá mandando aqui no chat aqui o que vocês podem avaliar através do link. E também queria compartilhar com vocês a plataforma da Scanner, que a gente falou lá na frente, né, sobre o que ela faz. O material mostra muito do que a gente consegue colher de dados. Então, se vocês tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a Startup Scanner, tem como vocês utilizarem a versão grátis, mas também tem o Pro, então você já consegue sentir um gostinho ali do que tem, olhar um pouquinho das startups que estão lá disponíveis, conhecer as fintechs que a gente está falando aqui, então, quais são as carinhas desses números, né? O que elas têm de solução, eu posso ter mais detalhes. Então, é só acessar esse QR Code aqui. E aí, só deixar mais um minutinho aqui, a gente já pode também partir para as perguntas. Então, pessoal, fiquem à vontade aqui para me questionar, para questionar o Vitor. A gente está super interessado aqui em bater um papo com vocês. E, mais uma vez, também agradecer ao Vitor aqui por todas essas contribuições aqui durante o relatório. Ele ainda vai contribuir muito aqui com as perguntas, mas acho que foi um super... Tivemos vários insights aqui da sua experiência, enfim, e conseguiu tirar aqui com esses números. Eu que agradeço aí. Eu acho que até para o pessoal de casa, esse universo de fintech, de startups como um todo, ele tem muitas novidades, tem muitas informações, tem muitas oportunidades, né? Então, nada melhor do que estar participando de webinars como esse, consultando os materiais, buscando parcerias com startups da base, porque são aí que nascem as soluções. Como eu disse, tem ainda dores, tem demandas reprimidas, tem novas tecnologias aparecendo, tem os incentivos do próprio Banco Central ou de grandes empresas buscando soluções. Então, é muito legal nesses momentos a gente ter essa força de comunidade, né? Boa, exatamente, Vitor. É sensacional poder ter essa troca, né? Até para ter esse processo evolutivo. E aí, pessoal, fica à vontade aqui para mandar no comentário. Enfim, às vezes falar de alguma tecnologia que a gente não falou, que vocês acham interessante, tirar a dúvida, enfim, o que vocês estão imaginando aí de tendência. Enfim, a ideia é realmente bater esse papo aqui. Boa. Eu sou uma pessoa ansiosa, já estou ansiosa aqui para o landscape do ano que vem, para saber quais são as Todos estamos, tecnologias. né? Será? Tokenização, achei muito legal que a galera trouxe aqui até, né? Acho que a gente tem falado muito da inteligência de dados, mas tokenização também tem esse ganho de liquidez, né? De quantas a gente pode aplicar em diversos bens ativos, né? Que, enfim, hoje em dia são ilíquidos, né? Imóveis, a questão Exatamente. agricultura. Então, acho que a gente tem evoluído bem interessante quanto a esse ponto. Eu fiquei muito feliz de ver esse movimento do Banco Central com o real digital, porque deve trazer muitas melhorias com os smart contracts, né? Isso que você falou de liquidez, de garantias, o processo fica muito mais favorecido. E a própria questão do Pix também, essa evolução que a gente vem tendo hoje, o Pix ele é motivo de estudo de outros países, então é uma jabuticaba muito boa mesmo, nossa, né? Você vê, pô, ano que vem a gente já está falando do Pix automático e vai evoluindo. Não é uma coisa que criaram, ponto final e acabou. Desde lá dos primeiros momentos do Pix até agora, a gente vê uma série de evoluções, a forma deles trabalharem a segurança. Então, muito bacana mesmo a gente ver que o Banco Central tá em cima disso. Boa. A gente tem até o comentário aqui, né? Tokenização de processo e controle de Com processo, certeza. tokenização como forma de controle de acesso, sistema de tokenização para controle de sistema de pagamento. É um mundo gigante, né, que a gente consegue aplicar a tecnologia, segurança de dados, enfim. E uma coisa que você trouxe também, Vitor, e aí, pessoal, queria até ouvir a opinião de vocês que a gente, que nem você falou, né? A gente tem uma jabuticaba e a gente consegue avançar em tecnologias que outros países não estão conseguindo, né? Não conseguindo, né? Mas tem um movimento mais lento, o Pix, o próprio Open Finance, acho que saiu alguns estudos, né? Quando a gente olha, a Inglaterra é o grande pioneiro, deu uma estagnada lá, mas frente a outros países, naturalmente a gente tem uma dificuldade né, das pessoas fazerem essa liberação de dados, mas já tem um volume expressivo do pessoal compartilhando dados, né? Então acho que isso tem um grande valor, uma mudança cultural que naturalmente vai afetar ali no que a gente vai ter no futuro, né? O Open Banking, né, que é o nome anterior, que surgiu lá no Reino Unido, se você for ver, o pai do Open Banking é o Reino Unido, mas hoje eles vêm estudar o nosso Open Finance para saber como englobar mais coisas. Aqui no Brasil até o pessoal fala, não é mais Open Finance, é Open tudo, porque não vai ficar só restrita essa parte do universo de finanças. E até um ponto que você comentou que acho que é legal e também é para o pessoal que está pensando em desenvolver alguma solução ou quer investir em alguma startup, essa parte de
segurança, de análise de dados voltados a fraudes, golpes, análise de risco que está muito conectada ao mercado de crédito. Então, também é uma categoria que aparece que tem também bastante demanda em cima disso. Boa. Tem uma pergunta aqui da Regina que eu achei muito legal aqui, que é, recentemente o diretor do Bacen, né, Otávio Damasco, disse que a agenda do BC em 2024 será focada no Pix, no Open Finance, no Drex e tokenização, né? Como que a gente imagina que isso vai impactar no ecossistema de fintechs? Eu vou compartilhar aqui primeiro meu ponto, depois você passa o seu, Vitor. Eu vejo que vai impulsionar, sabe? Eu acho que quando a gente trabalha com segmentos muito regulados e a gente tem o regulador fazendo esse movimento de inovação, a gente cutuca ali os grandes players a mudar, né? Eu acho que até, por exemplo, o Open Insurance, que nem é o que a gente está falando, né? Mas se a gente tem um movimento relacionado a isso cutuca quem ali já está mais consolidado no mercado. Então, acho que a gente vai criar um ecossistema mais completo. Naturalmente, as fintechs vão ter que se ajustar, enfim, não só focadas, né, essa parte de back-end, mas eu acho que vai trazer grandes transformações, assim, eu vejo esse movimento. Muito legal ver que a pergunta é da Regina Crespo, parceira, ela que realiza vários eventos nesse universo de fintechs. Eu vejo que o Banco Central, Regina, ele é o piloto do navio, então ele vai mostrando as direções para onde ele quer levar o mercado, sem obrigar, sem impor, mas falando, ó, nosso foco Pix, Open Finance, Drex e tokenização. Nada impede de termos movimentos paralelos ou outros órgãos, por exemplo, a SUSEP quer encabeçar uma parte de Open Insurance, a CVM quer encabeçar uma parte de investimentos, Equity Crowdfunding. Então, esses grandes players, eles são o norte da bússola. Quem quiser remar junto a isso, vai ter um movimento, um capitão, mas um movimento, claro, também muito concorrido. Mas isso também vai abrindo brechas para algumas dores que vão ficando, que nada impede de você buscar desenvolver uma solução. Para o pessoal de casa, acho que sempre é legal estar de olho no sandbox, que tanto o Banco Central, CVM, todos eles estão abrindo, porque isso mostra mais ou menos o norte que eles querem dar para esses próximos anos. Eu acabei passando aqui o slide sem querer. Até o Daniel Way, eu não sei se eu estou falando seu nome corretamente, até te peço novamente desculpa se estiver errado, né? Ele também trouxe isso, né? Como o processo está integrado aqui, né? Da tokenização com o Open Finance, né? As finanças descentralizadas, como isso vai melhorar o processo competitivo, né? Do mercado. Agora, para você se diferenciar, enfim, você vai acabar tendo que se agregar a esse contexto e também trazendo outras frentes, né? A tokenização, acho que o próprio comentário dele vai em cima disso, né? Se juntando com, por exemplo, finanças descentralizadas, é para tirar aquela concentração, tirar aqueles intermediários, tirar algumas burocracias. Isso, como um todo, contribui para a competitividade, como ele muito bem colocou. E um dos grandes mercados que esperam essa melhora de competitividade é o mercado de crédito, né? Então, a gente espera que tudo isso contribua justamente para esse mercado. O poder vai ali para o cliente, né? Agora ele Pois tem é. acesso aos dados, a gente tira esse poder ali do grande player. Bom, pessoal, a gente já vai aqui encerrando, mas qualquer dúvida, enfim, quer bater um papo, chama eu, chama o Vitor, que a gente continua respondendo a pergunta de vocês. A gente adora falar sobre fintech, então fica à vontade. Foi um grande prazer passar amanhã aqui com vocês. Mais uma vez, também queria agradecer aqui o Vitor, que contribuiu super aqui para toda essa questão, enfim, tá sempre aí no mundo de fintechs. Então, muito obrigado, Vitor, pela sua participação. Foi excelente bater esse papo contigo. E também posso chamar vocês no LinkedIn? Claro, Com fica à vontade. certeza. Eu até ia falar isso. Primeiro, eu ia te agradecer, Vivian, por ter conduzido aqui comigo, pelo convite. E para o pessoal de casa, eu fico super à disposição para se conectar comigo no LinkedIn, Victor Barbosa, Barbosa com Z. Nas redes sociais, estou lá com o perfil da Fincat, então é um prazer enorme continuar essa conversa nesse assunto tão importante que tanto evolui aqui para a gente. Boa. É isso, pessoal. Uma ótima. Agora a gente já está no finalzinho da manhã para vocês e a gente vai se comunicando aí, conversando nos próximos dias, tá bom? Tchau, tchau. Gente, tchau, tchau.